Senhor. Os irmãos podem tomar assento, Deus abençoe. Eu fui pego de surpresa sim, mas nunca despreparado. Eu espero conseguir pregar aqui hoje, irmão. Por alguns motivos. Meu coração está queimando, minha carne está tremendo, minha mão está suando, porque a presença dele está forte aqui. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo número 28. Eu vou estar lendo para ganhar tempo. A partir do versículo 1, vai nos dizer: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram conosco de singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a cobra pendurada na sua mão, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Amém? Estamos diante do texto que vai falar da viagem de Paulo, que aconteceu cerca de 60 dias, no ano 60 depois de Cristo. Paulo vai fazer uma viagem para a Itália, mais preciso para Roma, porque precisava se apresentar diante do imperador César. Nenhum julgamento formal do apóstolo tinha acontecido, e sem dúvida, cansado da oposição dos judeus, por 2 anos de prisão, lá em Cesareia, ele tinha solicitado um julgamento perante a corte imperial. Lucas vai nos dizer que em Atos e Aristarco de Tessalônica tiveram o privilégio de acompanhar Paulo, de estar com Paulo. Também foi chamado um centurião chamado Júlio, ao qual iria ser responsável pela guarda de Paulo, porque Paulo estava indo como um prisioneiro para Roma. Foi então determinado que eles começassem a viagem, juntamente com alguns outros presos, até o mar, para ir em direção à Itália. Como eu disse, mais preciso a Roma, para se apresentar a nada mais, nada menos do que o imperador César. E embarcamos, assim vai dizer Lucas, o escritor do mesmo. Entraram no navio da cidade de Adramítio e partiram navegando pelos lugares das costas da Ásia. Estando conosco Aristarco de Macedônia, em Tessalônica, chegamos no dia seguinte, vai assim dizer Lucas, em Sidom. E Júlio, a palavra diz que ele vai tratar Paulo com humanidade. Vai tratar Paulo com carinho. E vai permitir ele ir visitar alguns amigos que ele tinha, talvez para receber uma medicação, um cuidado dos amigos que ele tinha ali em Sidom. Então Júlio vai permitir que Paulo faça isso e vai rever os seus amigos. Então eles vão partir de Sidom. Em seguida, eles passam ao norte da ilha de Chipre, porque ao norte dela a ilha era protegida contra os ventos, contra a tempestade que batia na embarcação, porque a Bíblia vai dizer que o inverno estava chegando, estava fazendo frio, o tempo estava mudando.
Então eles vão rodear pela ilha de Chipre. E eles continuaram a navegação, chegando assim ao porto de Mirra. Mirra é uma das cidades portuárias de grande importância, que era o porto onde os egípcios eles depositavam trigo para fazer a sua comercialização dos tais. E estava ali ancorado, a palavra vai dizer, o navio de Alexandria, um navio de suma importância. Estava ancorado ali para que os egípcios depositassem trigo neles. Então Paulo ele vai ser transferido do navio de Adramite para o navio de Alexandria, para prosseguir a viagem, para prosseguir a trajetória. Paulo vai se levantar, eu vou correr para adiantar a mensagem. Paulo vai se levantar uma certa vez e vai dizer: é melhor invernarmos por aqui, ficarmos por aqui, porque a navegação ela poderá ser perigosa. Poderemos perder os pertences do navio, poderemos perder a embarcação, poderemos perder até muitas vezes a vida de alguns que estão aqui. Mas em unânimes eles concordaram em levantar a vela e prosseguir a viagem. A navegação continua. Só que o tempo muda, o inverno chega, a tempestade começa a bater contra a embarcação, tirando eles da rota, deixando eles à deriva. Eles até lutaram por um certo período, mas não conseguiram segurar a embarcação na direção certa. Então eles deixam ir à deriva. Passa o primeiro dia, o barco balançava. Passa o segundo dia, o barco balançava. Passa o terceiro dia, o barco balançava. Paulo se levanta diante do navio e diz assim: não se preocupe, porque o anjo do Senhor, a qual eu sirvo e adoro, me visitou e disse assim: Paulo, é necessário que você se apresente diante do imperador César. Então eu vou dar nas suas mãos toda a tripulação dessa embarcação. Não se preocupe, o barco vai se quebrar, mas nenhum de vós vai morrer. A Bíblia vai dizer que alguns queriam fugir do navio, queriam pular do navio, mas a palavra de sobrevivência, apesar do barco quebrado, estava dentro do navio. Então eles permaneceram ali. E por volta da meia-noite, a palavra diz que a tempestade estava tão grande, a violência da fúria do mar estava tão grande, que o barco balançava a ponto de se destruir inteiro. E eles romperam no coração para que amanhecesse logo. E quando amanheceu, eles viram uma enseada, uma praia distante, e eles concordaram que eles queriam ir ancorar lá. Então eles concordaram e foram, levantaram a vela e vão em direção, apesar do barco estar em trágicas condições, eles levantam a vela e vão em direção à enseada que eles viram, que eles avistaram. E quando estavam próximo dessa enseada, a Bíblia diz que o barco encalhou. E as ondas eram tão grandes que destruía a traseira do barco, estava destruindo o barco. Surge uma pergunta: quem é que sabe nadar? Uns levantaram a mão e disseram: eu. Então Paulo disse: vai nadando. E outros disseram, e outra pergunta: quem não sabe nadar? E outros disseram: eu. Então Paulo vai, disse: vai nas tábuas do navio. E a Bíblia vai dizer que todos chegaram em terra, sãos e salvos. Eu peço que você dobre a sua atenção, porque eu quero começar a ministrar para você nessa hora. Quando eles chegaram em terra, eles descobriram que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros da ilha, os habitantes daquela ilha, eles vão tratar a tripulação com grande humanidade, porque a Bíblia vai dizer que, acendendo uma grande fogueira, eles aqueceram os náufragos por causa do frio que fazia e por causa da chuva que caía. Paulo, ele teve uma ideia, porque fazia frio demais, e a fogueira talvez ia se apagando. Então Paulo, ele vai ajuntar um feixe de gravetos e vai lançar na fogueira. Se você não pegou, eu vou explicar para você. Nós somos Paulos aqui. Você não entendeu, irmão? Muitas vezes o inimigo quer apagar o fogo da igreja, e você pega um feixe de graveto, isso no sentido espiritual, para manter a fogueira da igreja acesa. Mas o diabo não está contente, sabe o que ele faz? Ele manda uma cobra
picar a mão de Paulo. E ela vai picar a mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a cobra pendurada na mão de Paulo, sabe o que eles vão fazer? Esse é assassino, irmão. Esse é um hipócrita. Porque ele salvo do mar, a justiça não vai deixar ele viver. Então sabe o que vai acontecer? Eles vão esperar Paulo acontecer alguma coisa. Só que antes, por dois motivos a cobra pica a mão de Paulo. Primeira, para impedir que Paulo escrevesse a sua história, porque Paulo era escritor. Segundo motivo, para impedir que Paulo trabalhasse, porque ele trabalhava construindo tendas. Por dois motivos, o inimigo quer parar a sua vida, para impedir que a sua história seja escrita. Segundo, para impedir que você trabalhe para o reino, ganhando almas, conquistando aquilo que ninguém quer fazer, mas você tem a chama do Espírito Santo, e o inimigo quer barrar a tua vida, quer barrar a tua história. Então ele manda uma serpente do inferno para tentar te parar. Porque muitos que estão à sua volta não entendem o trabalho de Deus na sua vida e fica de longe, ao invés de ajudar, fica de longe assim, ó, dizendo como os bárbaros disseram: ele vai inchar, ele vai cair e ele vai morrer. Mas só que o Espírito Santo resolveu fazer milagre aqui hoje, irmão. A cobra pode ter te machucado, ferido a tua alma. Ela pode ter lançado algumas coisas, porque o veneno está correndo para destruir a tua chamada, o que Deus arquitetou para você, aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. O veneno está correndo, mas o Espírito Santo resolveu fazer milagre aqui. E sabe o que vai acontecer? Você não vai inchar, você não vai cair e você não vai morrer. Porque a presença dEle é o antídoto para a tua alma. A presença dEle é o antídoto para a tua vida. Por isso que você ainda está em pé. Deus te deu uma chamada, estabeleceu algo para a tua vida, estabeleceu algo para a tua história. E a serpente do inferno não vai barrar o que Deus te chamou. Esses arrepios que você está sentindo aí, sabe o que é que está acontecendo? É o antídoto da presença dEle entrando nas suas veias sanguíneas. E o Espírito está dizendo: eu estou gerando vida, eu estou gerando vida, eu estou gerando vida. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Porque hoje Ele traz o antídoto da presença dEle para estabelecer o que Ele arquitetou para você. Muitos que estão à tua volta vai ter que ver, vai esperar muito tempo e nada vai acontecer. E vai ter que reconhecer, sabe o que? É a presença. É a presença. Eu pensava que ele ia morrer, mas ele está de pé. Eu pensava que ele ia inchar, mas ele está normal. Eu pensava que ele ia perecer, mas a presença. Glória. Agora eu preciso parar, irmão. Mas a presença dele está forte aqui. O Senhor está fazendo um milagre hoje. Está entrando no íntimo de algumas pessoas e está curando. Meu Deus, o Senhor está visitando a tua casa. Por causa dessa afirmativa, porque o antídoto é a presença dEle. A presença dEle está forte aqui, irmão. A presença dEle está forte aqui. Se eu fosse você, eu começava a adorar. Sabe por quê? Porque está acontecendo um milagre na tua vida. Está acontecendo um milagre na tua história. O teu inimigo achou que tinha ganhado. Ele achou que tinha te destruído. Mas nada aconteceu, tu está de pé. Nós estamos de pé. O Senhor está falando: eu levantei você de novo, eu te dei vida de novo, eu coloco o céu de novo. A presença dEle, o Senhor está dizendo: eu estou derramando na minha igreja. Eu estou derramando na minha igreja. Tu não vai sair como entrou. Porque eu te renovo nessa noite, eu mudo a tua história. Glória. Eita glória. Ei, ninguém dá nada para você, diz o Senhor. O inimigo já tentou te matar muitas vezes para matar a tua fé, para destruir você. E o Senhor está dizendo: eu te sustentei até hoje. Muitos podem não dar nada, mas eu te amo de uma maneira que você nem imagina. E vou mudar a tua história, diz o Senhor.
Eu te convido a adorar, irmão. Deus não precisa de intelecto, não. Ele precisa de um coração aberto, de alguém disponível para Deus usar. O Senhor quer usar você aqui hoje. O Senhor quer usar você na rua da tua casa. O Senhor quer usar você na faculdade, no emprego que você trabalha, na tua empresa. O Senhor te chamou para ganhar alma. Então não fique olhando esperando morrer. Abraça. Porque o Senhor derrama antídoto sobre a nossa vida hoje. E nos cura. 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 Meu Deus. Preciso parar, irmão. Mas sinta aqui, abraçado pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçado, alcançado. Porque o inimigo perdeu mais uma. O teu adversário perdeu mais uma. Ele investiu para te matar, mas Jesus te alcançou. Jesus te alcançou. Se você soubesse o tanto que Ele te ama, se você pudesse entender o tanto que Ele te ama, por isso que você está de pé aqui ainda, é por isso que você não morreu ainda, é porque Ele tem te sustentado. E o Senhor diz: eu derramo a minha graça. Eu derramo a minha graça. Eu derramo a minha graça. Porque Ele diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Alguns podem dizer: não é o suficiente, então eu vou aprender para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tu tens, seja cheio. Seja cheio, tu tem autoridade. Deus está dando autoridade para você. Apontar o dedo na cara do diabo e diz: com a minha família você não pode. Com a minha história você não pode. Olha, eu preciso parar. Sai abençoado daqui e cheio da presença. Porque você não é qualquer um, diz o Senhor. Você é escolhido, é privilegiado de estar aqui. Estar aqui não é para quem quer, para quem Deus escolhe. Ele te concedeu essa oportunidade, então abraça a oportunidade de sair daqui cheio hoje. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia.